Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, Sueli, Rafael. Estamos aqui esperando para começar os conteúdos pontualmente a 1h30, né? Como marcado, todos os dias a 1h30. Oi, Adélia, né? Apresenta aqui um conteúdo diferente para os nossos seguidores. Cada dia um super profissional falando com vocês, né? E o tema da live de hoje, né, para quem acompanhou aí os nossos stories, para quem está acompanhando as lives dos outros dias, né, o tema que nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje, né, é o desenvolvimento de uma outra função cognitiva, que é a nossa função cognitiva de linguagem, né, a nossa capacidade de se comunicar, né. Então, eu sou a Nicole, psicóloga, professora e coordenadora da Escola Técnica Adélia e do IAdélia, né? E estou aqui com vocês todas as terças-feiras, à 1h30, falando cada dia de um tema, né? No caminho, né? Dessa direção pela jornada que nós estamos fazendo, a jornada do desenvolvimento profissional e pessoal, né? Para quem está me acompanhando todas as terças-feiras, nós estamos falando um pouquinho das funções cognitivas, falamos primeiramente da nossa capacidade de percepção, atenção, concentração, exercícios, né, de como desenvolver a nossa atenção e concentração, e falamos na semana passada sobre a memória, né, que é outra função cognitiva nossa, né, e como aprimorar a nossa capacidade de memorização e aplicar os processos de memorização aos nossos estudos e ao nosso trabalho home office, né? Como fazer, né, com que a nossa memória se desenvolva. Então, lembrando um pouquinho, né, quando falamos de função cognitiva, estamos falando então das nossas funções cerebrais, né? E toda essa plasticidade que temos então no nosso cérebro e que nos permite desenvolver essas capacidades que nós temos. Então, melhora a nossa atenção, concentração, melhorar a nossa memória. E hoje vamos falar da melhora da nossa linguagem. Ó, o pessoal entrando aí também, Beatriz, Emanuele, olá para vocês. Gosto que quando vocês participam, tá bom? É importante a gente ir trocando figurinhas aqui ao longo da explicação, tá? Para que essa live fique bem direcionada ao nosso público, ok? Então, vamos lá. Então, já dei uma introdução aqui que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a nossa função cognitiva de linguagem, tá bom? Nicole, mas o que é isso, né? Quando a gente fala linguagem de primeira, a pessoa, automaticamente nós pensamos naquele estudo da língua portuguesa, no estudo do idioma, né? No estudo da linguagem enquanto nosso idioma. E não é essa linguagem que eu vou falar aqui com vocês. É claro que uma coisa está relacionada à outra, mas o que eu vou trazer para vocês hoje é o estudo da linguagem, o desenvolvimento da linguagem no sentido da função cognitiva, tá bom? Então, como seria isso, tá? As nossas funções cognitivas, como eu disse, as funções cerebrais, né? E a gente precisa, então, e pode desenvolvê-la a favor do nosso aspecto pessoal e profissional, né? Então, a linguagem enquanto a nossa capacidade de fala é o que nós vamos abordar aqui hoje. Porque quando a gente estuda, até na língua portuguesa, né, gente, que a gente fala de linguagem, a gente aprende que a linguagem não é simplesmente o ato de falar, né? Envolve muitas outras coisas. Nicole, mas que coisas? Gente, nós estamos falando de entonação, nós estamos falando de expressões, nós estamos falando de vocalização, né? E por último, a escrita e a leitura, né? Primeiro, até chegar na escrita e na leitura, né? É um emaranhado de processos extremamente complexos, né? E que começam desde os primeiros dias de vida, gente. Então, quando a gente tá lá, o bebezinho, logo, né, começou a abrir o olhinho, primeira semana, segunda semana, 10 dias de vida, começa a abrir ali o olhinho e a gente começa o quê? A ver que o bebê começa a imitar a mãe, imitar o pai, imitar os próximos, né? Então, até uma coisa que é um estímulo para bebês, quando ele tá ali por volta de 20 dias, um mês, você começar a fazer caras, bocas,
conversar com ele, né, enrugar a testa, manda beijo, mexer com expressões faciais. Existe uma brincadeira muito legal que o bebê te imita, é a brincadeira do espelho, né? Então, aí é o primeiro processo de aprendizagem de linguagem desse bebê. Então, a função cognitiva de linguagem, ela começa a ser aprendida desde muito pequenininho, né? Desde os primeiros dias de vida. Então, é uma função cerebral que os seres humanos têm, né? De se comunicar. E se comunicar, né? Como um todo, como estou falando aqui com vocês. Com expressão, com vocalização, com entonação de voz. Isso tudo a gente vai aprendendo desde muito pequeno. E vai se tornando cada vez mais um aprendizado mais complexo, até chegar lá na idade escolar, onde as crianças então aprendem a linguagem e idioma, né? O estudo do seu idioma. Aí sim vai desenvolver o quê? A escrita e a leitura. Porém, gente, de tudo isso que eu falei para vocês, se tiver uma falha na vocalização, na expressão, na entonação, essa criança vai conseguir desenvolver uma escrita e uma leitura plena? Não, não vai. Então, todos esses elementos que envolvem a linguagem, né, precisam estar bem desenvolvidos para que a criança futuramente consiga escrever e ler de uma forma plena, se comunicar de uma forma plena, né? Nicole, o que você está querendo dizer? Bom, estou querendo dizer que se a criança, se tem alguma falha, por exemplo, na expressão desse ser humano, desse indivíduo, né, na hora de se comunicar, provavelmente ele vai ter problema lá na frente. Por quê? Porque a expressão, ele não pode dizer estou feliz estando bravo ou eu tô feliz estando triste. Então, existe uma falha na comunicação. É claro que eu tô dando exemplos exagerados, né? Mas isso vai influenciar a comunicação da pessoa para toda a vida. Então, nós precisamos nos atentar a todos esses itens, né, que envolvem o processo de linguagem e que são processos cerebrais, né, das nossas funções cognitivas, para que a gente desenvolva, então, a capacidade de comunicação de uma forma plena, ok? Bom, entendido isso, gente, é importante a gente pensar nas nossas... em tudo que, né, temos aqui ao nosso redor. Vocês já viram aqueles cursos de oratória, cursos de comunicação assertiva? Muitas empresas dão treinamentos, né, e colocam esses cursos de comunicação assertiva. Comunicação não violenta também entra, mas a comunicação não violenta entra um pouco também dos paradigmas, né? Entra na forma como fala, mas entra também em conteúdos, né, que a gente aprende. São diversos cursos que dos últimos anos para cá tiveram assim um boom, né? Então, o curso de melhorar como que eu falo em público, como que eu... não sei se vocês aí, ó, que estão assistindo, se são estudantes, vocês têm dificuldade em falar em público? Quando vocês vão apresentar um trabalho em sala de aula, vocês conseguem falar em público normalmente? Ou vocês têm algum receio? Por que vocês têm esse receio, né? Então, a linguagem, ela envolve todos esses aspectos que nós comentamos aqui e todos eles estão ligados às nossas emoções, tá? Então, além, né, da gente se preocupar com a questão da entonação, da vocalização, porque a vocalização mesmo, se a criança lá, pequenininha, né, não entende exatamente, até no começo a gente percebe que troca às vezes o L pelo R, o G troca, né, assim. Então, por que troca? Porque aí existe um processo de aprendizagem da vocalização desses sons, né, e isso precisa estar bem estabelecido, precisa estar bem desenvolvido para que a criança consiga desenvolver as outras capacidades, né, em torno do seu processo de comunicação. E tudo isso está ligado às emoções. Então, por que quando eu vou falar em público, eu tenho vergonha, eu fico com medo, eu fico ansiosa, me dá dor na barriga? Por quê? Né? Então, em qual momento da minha vida, né, eu tive alguma experiência ruim e o falar em público, né, me deixou com esse medo, com esse receio? Ou se não, às vezes eu não tive uma experiência ruim, mas eu sou uma pessoa mais insegura, eu tenho um pouco de medo de falar besteira, eu tenho, né, fico lá, não estudei direito aquilo lá, então eu fico com a minha insegurança ali. Em algum momento a gente precisa descobrir o que é que está segurando, então, o que é que está fazendo com que você tenha dificuldade de se comunicar em público,
ok? Então precisamos ouvir e sentir as nossas emoções, tá bom? Porque assim, entendendo o que o falar em público nos causa, né, com as nossas emoções, a gente consegue então aprimorar e desenvolver essa função cognitiva, tá? E agora a gente já vai passar para os exercícios, né? Todos os dias, quando eu falei aqui um pouquinho da atenção e concentração, depois da memória, nós passamos alguns exercícios para vocês irem treinando e com isso aprimorando essa função cognitiva de hoje, tá bom? O primeiro exercício, gente, que eu queria passar para vocês é um exercício soletrar, um exercício de soletrar. Ah, Nicole, o que é isso? Só então soletrar uma palavra? Não, você vai escolher uma palavra, tá? Não vai escrever essa palavra, você só vai escolher essa palavra mentalmente. E aí você vai soletrar essa palavra. Então, por exemplo, bola, B-O-L-A, ok? Agora você vai soletrar ela de trás para frente. Então, A-L-O-B, né? Então você vai soletrar ela de trás para frente. Você pode brincar com esse exercício. Você pode fazer tanto a soletrar letras ou soletrar sílabas, né? Então, bola, então B-O-L-A, L-A-B-O. Você pode brincar dessa forma. E para o grau ir ficando cada vez mais difícil, você começa então com palavras curtas e depois você vai aumentando o tamanho das palavras, tá? E aí você fica ali, ó, naquela atividade por 5 minutos. Então marca o tempo, coloca o celular para despertar e fica por 5 minutos forçando, né, os seus aspectos de comunicação, né, a sua caixinha da linguagem no seu cérebro, para que você treine aquele soletrar. Com isso, você consegue ativar no seu cérebro, né? Lembra que nós falamos lá atrás, né? 2 semanas atrás, que é preciso incomodar o nosso cérebro para que ele treine, para que ele vá ficando cada vez melhor, cada vez mais ágil, cada vez mais potente, desenvolvido nesse sentido. Então, vamos incomodar. Você vai colocar lá para despertar, vai ficar 5 minutos fazendo esse exercício de soletrar as palavras. Primeiramente, da forma como a gente lê, né, da frente para trás e depois de trás para frente. É um exercício bem bacana. Eu dei aqui o exemplo do bola, que claro, é uma palavra bem fácil, mas quando você começa a pegar palavras mais elaboradas, tipo travesseiro, almofada, você vai treinando cada vez mais, né? Abajur, cortina, você vai treinando e isso vai desenvolvendo muito mais a sua capacidade de conectar palavras. E esse exercício também ajuda muito o desenvolvimento da atenção e concentração. Por quê? Porque você precisa ter uma atenção total na palavra que você mentalizou e se concentrar naquilo, né? Exatamente, uma academia do cérebro, né? Uma ginástica cerebral que nós vamos fazer aqui, que nós estamos propondo, né? Nossa parceira Amanda aí participando, como sempre, dando excelentes contribuições. E a ideia é justamente essa, você mexer ali naquela caixinha, né? Aonde está a função da nossa linguagem. Esse, então, é o primeiro exercício. Ele é bem bacana. Se você conseguir, você vai ver que com isso você consegue também aumentar o seu vocabulário, né? Porque você vai falando palavras e às vezes você começa a imaginar palavras que você antes... que você não usa tanto para escrever, mas essa palavra é grande, eu vou soletrar. Então você começa a incluir novas palavras no seu vocabulário e você vai ficando mais empoderado, né? Você vai tendo mais poder no sentido de dominar a escrita e dominar a fala daquela palavra, né? Porque existem muitas palavras, gente, principalmente quando a gente tá aqui, ó, igual eu tô falando para vocês em público, que assim, ó, eu sei escrever, tá? Então eu sei escrever determinada palavra, eu sei falar determinada palavra, mas quando eu estou falando rápido, a palavra às vezes, sabe aquele engasgo, aquele porém, assim, que dá uma... Quando você tem claramente essas sílabas, você já trabalhou isso, né, na sua cabeça, essa palavra ela sai mais fácil. Então, às vezes você pode estar falando palavras que para quem está ouvindo é uma palavra complexa, mas para você é uma palavra que sai de letra, né? Você tira de letra porque você já está habituado a soletrar essa palavra. Então, quem consegue soletrar ela de frente para trás, de trás para frente, consegue falar em público, né? Tranquilamente. Inclusive, essa é uma dica
Para aquelas pessoas que vão dar aula ou que vão dar alguma palestra, né? A gente pede para, né, na hora do estudo, né? Então eu tô escrevendo ali tudo que eu vou falar. E aí eu pego palavras centrais, chaves, palavras que eu não posso deixar de falar na hora da palestra, e que às vezes são palavras mais difíceis ou que tem algum termo técnico, e aí eu fico 5 minutos fazendo esse exercício. Então eu vou lá apresentar o trabalho e eu vou falar sobre o relevo brasileiro, né? Então o pessoal aí que está estudando geografia, que se preparando para o Enem, aí o professor pede, professor Walter pediu para apresentar um trabalho, né? O professor Walter lá da escola, então eu vou lá e vou estudar o meu trabalho, e eu vou pegar ali, ó, as palavras que mais me chamam a atenção, que eu não posso esquecer, e eu vou fazer esse exercício de soletrar essas palavras. E você pode ter certeza que quando você for apresentar esse trabalho, você não vai esquecer essas palavras, e você vai falar essas palavras para o professor de uma forma muito tranquila, ok? E um pouquinho, agora passando já para o nosso segundo exercício, né? Que ele é até um pouco parecido com outros exercícios que nós passamos de memorização. Esse exercício chama agrupando elementos de linguagem, gente. Então, assim, sair de casa, né? Agora a gente não tá podendo sair muito por causa da quarentena, mas sair de casa, tô no consultório médico, fui no dentista, fui no escritório, na fila do banco. Vamos começar a associar palavras com pessoas ou palavras com coisas? Então, vamos lá. Vou associar tudo mentalmente, tá, gente? Não é nada escrito, não. Então, mentalmente. Atendente de blusa vermelha, triste. Tá com eu achei ele no momento que ela tá com uma expressão triste ou preocupada. O caixa de blusa azul está rápido, acelerado, atendendo muito rápido, né? Então, eu vou começar a fazer essas conexões e depois eu vou fechar o olho e eu vou lembrar de tudo isso. Olha só, eu tô trabalhando a minha atenção e a concentração, dita na live de 15 dias atrás, estou melhorando a minha memória, dita na semana passada, e estou melhorando a minha capacidade de linguagem. Por quê? Porque agora eu não tô só dando categoria igual a gente fez na memória, que a gente agrupou elementos e deu categoria para cada um ficar numa caixinha. Eu estou agora dando características a eles. Então, por exemplo, eu pego uma caixa de lápis, tá? Uma caixa de lápis velho que eu tenho lá. Uns estão grandes, outros pequenos. Aí eu associo lápis vermelho com ponta, lápis azul sem ponta, lápis verde pequeno, lápis amarelo pequeno, lápis laranja grande, lápis roxo quebrado. Eu estou dando características. Isso é importante porque quando eu dou características a essas palavras, eu estou dando um sinal para o meu cérebro de que a linguagem vem acompanhada de características, de que a linguagem vem acompanhada de tom de voz, entonação, né, vocalização e sentimento, né? Então é importante a gente fazer esse exercício e lembrar desse exercício, porque a gente consegue então dar esse sinal para nossa linguagem. Então, quando eu tô lá preparando a minha aula, preparando a minha palestra para eu falar em público, né? Eu vou lá e eu falo, bom, quando eu falo de, vamos supor, quando eu estou falando, vou voltar ao exemplo da geografia, vou apresentar meu trabalho de geografia. Quando eu falo de relevos e tal, isso daqui eu falo legal, isso daqui eu tenho segurança, isso aqui não é um problema para mim. Quando eu falo disso, poxa, eu me sinto tão bem, que legal, então eu vou colocar isso no começo do meu trabalho, porque daí eu já perco o nervosismo, eu tenho segurança, eu vou falar disso no começo do meu trabalho. Agora, quando eu falo de erupção vulcânica causada pelo relevo das placas tectônicas, isso daqui eu já não falo muito bem. Então, pera lá, deixa eu pegar as palavras. E já que isso é uma coisa importante, uma coisa tensa, então eu vou falar, né, que o vulcão tal entrou em erupção e atacou uma cidade. Bom, isso não me traz memórias boas, né? Tantas pessoas ficaram sem casa, tantas pessoas ficaram desabrigadas, outras morreram. Então, a hora que eu for falar disso na minha apresentação, eu vou ligar essa minha memória da minha linguagem a uma sensação ruim. Então, eu vou apresentar e vou lembrar, né, dessa consequência ruim na hora da minha apresentação. Por quê? Porque isso me traz uma emoção ruim. Com isso, eu preciso adequar o meu tom de voz, né? Eu não posso apresentar o trabalho falando assim, nossa, que legal, aí
o Katrina passou lá naquela cidade e matou todo mundo. E ficou falar isso dando risada? Não, não posso. Ficou não sei quantos mil desabrigados. O tsunami, lembra do tsunami? Ah, tsunami então, ele matou não sei quantas mil pessoas. Eu não posso apresentar um trabalho, falar uma palestra, conversar com alguém dando risada disso. Porque são coisas importantes, são coisas que feriram a humanidade, são coisas que a gente precisa ter um tato para falar, né? Agora, se eu quiser falar que é legal, né, que do relevo, do clima, então, ó, o clima aqui na nossa cidade é quente, é gostoso para pegar uma praia. Tudo bem, tá vendo que se encaixa no contexto? Agora, é importante quando a gente vai preparar uma apresentação em público, a gente entender, né, as emoções que passam no meio dessa linguagem para que a gente adeque a nossa fala, ok? Bom, e o último exercício, né, o terceiro exercício que eu queria passar aqui para vocês é justamente esse treino, né? Então é importante, se você quer desenvolver a sua fala, você quer ter o poder maior da oratória, né, de se comunicar, pessoas que trabalham muito com vendas, né, parte comercial, quer ter um poder melhor de persuasão para falar com as pessoas e convencer sobre determinado produto, sobre determinada coisa, também podem fazer esse treino, né? E aí, eu já falo pra vocês que o melhor jeito, né, não é à toa que a gente tá chamando isso tudo de ginástica cerebral, é treinar mesmo. Então, pegar as pessoas mais próximas a você e avisar, ó, eu tô treinando, tá? Então, quando eu tiver que te contar uma coisa, quando eu tiver alguma coisa importante pra falar, eu vou te falar de uma forma assim, ó, assado, porque estou treinando, né? Então, eu vou pra farmácia comprar um remédio, eu vou e vou avisar a pessoa, olha, eu tô treinando uma capacidade de comunicação diferente, estou em desenvolvimento, tá? Então não se espante, não, se avise as pessoas, né, mais próximas da sua casa, né, quando você vê uma discussão acontecendo, quando você, né, às vezes tá irritado, vai falar com a mulher, com o marido, já tá mais irritado e às vezes fala de um jeito meio torto, pera lá, perdão, vamos tentar falar de novo? Vamos tentar mexer na forma como eu posso falar? Porque, gente, a gente pode falar uma mesma frase de jeitos diferentes e isso ter, né, uma consequência completamente diferente. Então, eu posso falar assim para minha mulher ou para o meu marido. Me passa o sal, por favor. A pessoa vai passar o sal. Bem, você pode me passar o sal, por favor? Ok? Então, é a mesma, a comunicação, o conteúdo do que foi dito é o mesmo, mas a forma como foi dito, a expressão como foi dita, a entonação, tudo é diferente. E às vezes a gente faz sem perceber. Então, a gente pode pedir para as pessoas, esse é talvez o exercício mais difícil, entre aspas, porque você conta com a colaboração dos outros, mas que ao mesmo tempo melhora muito a sua qualidade de vida, o seu relacionamento interpessoal dentro da sua casa com as pessoas que você mais ama. Então é interessante você chegar aí no seu parceiro e falar, olha, vamos combinar o seguinte, tá todo mundo em quarentena, nós estamos tudo isolado, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, o pessoal tá perdendo emprego, eu assim, não tô bem, não tô legal. Você me avisa a hora que eu for meio ríspido? Você me avisa a hora que talvez eu não falar muito legal com você? Você me avisa se por acaso eu falar muito alto e parecer... Porque às vezes, gente, já aconteceu com vocês? De às vezes vocês estarem, né, no dia a dia normal, almoçando, acordando, e aí alguém vira e fala, você não tá com a cara muito boa. Já aconteceu? Ou, hoje não dá nem pra te dar bom dia que você já vai, né, mandar uma resposta torta. Já aconteceu com vocês? Porque comigo já aconteceu diversas vezes. E aí é quando você fala, opa, às vezes a gente acorda e tá tomando café e nem percebeu e tá com aquela cara assim, né? Com aquela testa enrugada. Tá tomando café assim. Ou tá olhando o celular, tá assim. Aí a pessoa olha pra você e fala, meu Deus do céu, né? O que tá acontecendo ali? Qual que é o, né? Ou às vezes a gente usa muito da ironia pra falar, né? Então assim, a gente às vezes fala muito com ironia, tipo, tá bom, vai. Ou, tá bom, vai. Eu falei a mesma coisa. Você quer, vamos almoçar macarrão? Tá bom. Ou, tá bom. O conteúdo é o mesmo, mas a sua expressão é diferente, a sua entonação é diferente, né? E às vezes a gente faz sem perceber. Às vezes a gente tá tão no automático que não percebe. A Sueli Rafael colocou aqui, criança é um exemplo de linguagem na hora de pedir as coisas. Completamente. E eles estão
treinando a capacidade deles de linguagem. E eles estão treinando porque eles querem saber se eles são espertos ou não de conseguir aquilo com os pais. Então, às vezes a criança pede assim, eu tenho uma filha de 5 anos em casa e outra de 1 ano, tá? E as duas fazem isso, de acordo com a sua idade, mas as duas fazem isso. Então, a minha de 5 anos vira assim pra mim, mamãe, por favorzinho, deixa eu assistir televisão. Quando ela me pede, mamãe, por favorzinho, ela fala, por favorzinho, deixa eu assistir televisão. Você olha, é até difícil você falar não, né? Aí você olha e fala, tá bom, vai assistir televisão. Ou, mas só um pouquinho, né? E aí, não, pode assistir televisão. E várias vezes, quando ela tá mais agitada, que ela tá brincando, ela já vai pegando o controle e fala assim, mãe, vou assistir televisão, tá? Falou, opa, não. Então ela percebe que dependendo de um jeito que ela pede, a minha resposta é de um jeito. Do outro jeito que ela pede, a resposta é de outro. O que ela tá fazendo? Ela tá fazendo, né? Ela tá testando a entonação dela, a expressão dela. Ela tá testando tudo isso. E é impressionante como desde muito pequenininho eles já sabem isso, já sentem isso. Então, às vezes quando eu tô trabalhando, principalmente agora no home office, vem a minha baixinha lá de 1 aninho e ela segura aqui no meu joelho. E ela fica assim, ó, mamãe, meu joelho balançando, mamãe. E às vezes eu tô ali, ó, e não posso parar naquela hora. Às vezes eu olho, ô filha, tudo bem, né? Vem aqui embaixo da escrivaninha, ok? Tá? Ô filha, vai lá com a tia Cris, vai lá com a mamãe, vai lá com a Tatá, a irmãzinha. E agora, se ela vem aqui no meu joelho e começa, mamãe, chorar, e eu pegar na hora, pronto, ela descobriu como que ela tem que falar comigo? Chorando. Porque a hora que ela chora, na hora a mamãe pega. Então, olha como o processo de linguagem, gente, tá desde pequenininho. A gente vai aprendendo e a gente precisa aprimorar, tá? E a gente precisa entender que as nossas respostas, as nossas expressões, elas estão diretamente ligadas à nossa emoção, né? Então, quando a gente começa a associar que a nossa emoção, se eu estou com raiva, se eu estou ansiosa, quando a gente tá ansioso também, a gente costuma comer palavras, né? Então, quando eu tô nervosa para falar alguma coisa, às vezes eu acabo comendo palavras na hora, né, de me apresentar, na hora de falar, e a gente acaba, então, não sendo bem claro, não sendo entendido, né, da forma como a gente queria. E é uma coisa tão automática, gente, que é por isso que é importante a gente fazer esses 3 exercícios que nós falamos aqui, tá? Por quê? Porque quanto mais a gente conseguir controlar e aprimorar a nossa função de linguagem, gente, mais sucesso nós vamos ter no nosso âmbito pessoal, nos nossos relacionamentos em casa, com os nossos amigos e principalmente profissional, gente. Porque hoje em dia, para quem é da área do RH sabe muito bem, que é muito fácil você achar um profissional que tenha capacidade técnica, mas é muito difícil você achar um profissional que tenha o lado emocional, as funções cognitivas bem desenvolvidas neste sentido. Então, uma linguagem assertiva. Às vezes você acha uma pessoa que tem uma capacidade de liderança fantástica, mas ela não sabe falar com os funcionários. Então, na verdade, essa capacidade de liderança dela não pode ser exercida, porque ela tem tanto conhecimento técnico, mas ela não consegue falar com a equipe dela. Ela não consegue cobrar uma coisa que precisa ser entregue sem ser arrogante, né? Alguém já passou por isso? Às vezes a pessoa precisa cobrar, olha, você tem que me entregar, você tem um prazo para me entregar aquele documento ou aquele levantamento que eu pedi no estoque, dar uma xarifada e tudo mais. Eu posso pedir para você, então eu ligo para você, ô Ana, olha, tá pronto, né? Tá na hora, a gente combinou de entregar, você pode me entregar aqui? Aconteceu algum problema, você não entregou? Ou eu posso ligar e falar, Ana, eu quero o relatório aqui agora, tá pronto, né? Porque se não tiver, a gente vai conversar. Você tá entendendo? Então, a forma como a gente coloca as nossas emoções, eu posso estar super aflita, precisando muito daquele relatório, mas se eu falar com a pessoa de forma aflita, logo de cara, que tipo de sentimento que eu tô levando para essa pessoa? Eu tô levando um sentimento bacana, um sentimento legal, e essa pessoa vai trabalhar comigo se sentindo bem, ou essa pessoa já vai trabalhar comigo com essa mesma ansiedade, com esse mesmo supetão que eu dei nela, a pessoa vai sabe a lei da reação, da ação e reação? É isso. Se eu falo com o meu funcionário, com o meu subordinado ali de uma forma tranquila, né, ele vai responder para mim de uma forma tranquila. Agora, se eu já falo, né, o famoso, já vou com 2 pés no peito,
qual que é o retorno que eu vou ter? 2 pés no peito, né? E aí aquilo vai gerando aquele sentimento ruim. Então, a forma como a gente se expressa, gente, ela é totalmente responsável pela qualidade do ambiente que a gente vive, né? Se a gente se comunica bem, a gente tem um retorno bom. Se nós nos comunicamos mal, temos um ambiente, então, saturado, né? Temos um ambiente ruim de trabalhar, um ambiente carregado, pesado e que não é bacana, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, da live de hoje. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no Instagram do Iadélia, que eu vou respondendo durante a semana, tá? Na semana que vem nós vamos conversar um pouquinho mais, né, continuando a nossa jornada aí das funções cognitivas, nós vamos falar do processo de raciocínio, pensamento lógico, tá bom? Então nós vamos falar como a gente pode desenvolver e aprimorar a nossa capacidade de raciocínio, ok? Aproveito e convido vocês para acessar o link que tá aí o link da bio aqui do Iadélia e aproveitar esse monte de cursos que nós temos. São cursos gratuitos, cursos que vão aprimorar você nesse momento de quarentena para quando a gente retomar, a gente tá mais fortalecido, tá mais empoderado, tá com mais conhecimento para voltar para o mercado de trabalho, para voltar a atuar, ou você que está no home office vai sair com uma experiência muito melhor, se conhecendo muito melhor e tendo novos conhecimentos para aplicar no seu ambiente de trabalho, ok? Não deixem de aproveitar essa oportunidade. O preço tá especial e os assuntos são muito bacanas. E não deixem de acompanhar a gente aqui todos os dias às 1h30, um profissional muito bacana trazendo informações legais para essa jornada do desenvolvimento pessoal e profissional, ok? Fiquem com Deus, ótima terça-feira e até semana que vem. Tchau, tchau!